Vamos lá? Então, só para a gente arrematar aqui, concluir, deixar redondo, falamos de coercibilidade, exigibilidade e executoriedade. Falamos que a coercibilidade é característica do quê? Daqueles atos que vão impor uma restrição. E falamos também sobre a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é fácil, nada mais é do que o Estado desconstituindo materialmente uma irregularidade. E mais, não pode esquecer, né? Aplica-se de forma direta, de forma imediata, não há necessidade de intervenção do Poder Judiciário, porque a autoexecutoriedade ela decorre ou da lei ou de uma situação de emergência, uma situação de urgência, lembra da requisição administrativa, né? Pode requisitar o bem do particular diante de um iminente perigo público. Fácil? Joia? Vamos na sequência, então, para... Isso pode aparecer na sua prova de várias formas. Pode aparecer como autotutela, súmula 473 do STF já não tem a melhor redação, e ainda o artigo 53 da Lei 9784 de 99, o artigo 53 é bacana. Por que eu estou dizendo isso? Lembra que eu falei para você, lá na aula dos princípios infraconstitucionais, eu lhe disse, olha, nós não vamos esgotar os princípios aqui, por quê? Porque não dá. Não tem como eu esgotar todos os princípios, não há possibilidade de esgotar todos os princípios, porque durante os temas, durante as aulas, nós vamos trabalhar com princípios específicos. E aí chegamos na autotutela. Autotutela, tutela é proteção, autoproteção. Em outras palavras, a administração pública, o Estado, pode atuar por si só perfeitamente. Deve anular os atos quando ilegais, ou então pode revogar os atos quando inconvenientes ou inoportunos. E precisa sempre da atuação do Poder Judiciário? Não. A autotutela permite que o Estado atue independentemente do Judiciário. Só que para isso, nós temos a súmula 473 do STF, temos o artigo 53 da Lei 9784. O que nós temos que lembrar? Lembrar desse quadro resumo, em que eu falo de anular, falo de revogar, falo de quem, porquê e efeitos. Cuidado, se cair na sua prova, quem pode anular, não precisa nem continuar a leitura, já está errado. Por quê? Não é uma faculdade, não é quem pode anular, é quem deve anular. Aqui é um dever. E eu lhe pergunto, quem deve anular? Ora, tanto a administração pública, e não pode esquecer que a atuação da administração pública é de ofício, como também mediante provocação de terceiro, como também o próprio Poder Judiciário. Então, na anulação, a administração pública e o Poder Judiciário atuam. Fácil. Podem anular? Não. Devem anular. Por que anula? Anula porque o ato tem um vício de ilegalidade. O ato é contrário ao direito. Se o ato é contrário ao direito, se ele é ilegal, eu não posso permitir que ele se mantenha no ordenamento. Vai contaminar todo o ordenamento. Eu tenho que retirá-lo, eu vou anulá-lo. Algumas bancas, como o CESP, falam também de invalidação, anular ou invalidar. E eu pergunto, quais são os efeitos de uma anulação? Mais fácil ainda. Ex tunc, tudo deve ser apagado. Ex tunc, tudo deve ser apagado. Ou seja, vou ao passado, vou lá no momento em que o ato surgiu e dali do nascimento do ato eu venho apagando tudo. Chego no dia de hoje e daqui para frente eu não permito mais que aquele ato produza efeitos. Ou seja, vou retroagir perfeitamente e venho apagando absolutamente tudo. Venho apagando absolutamente tudo. São os efeitos chamados de ex tunc. Agora, por um outro lado, eu tenho quem? Eu tenho também o revogar. E aí eu lhe pergunto, quem é que pode revogar? Agora sim, só quem revoga é a administração pública como regra. Vamos ver os desdobramentos daqui a pouquinho. Por qual razão, por qual motivo, por que revoga? Revoga porque o ato é inconveniente ou inoportuno. Tem contra si uma inconveniência ou uma inoportunidade. E mais, pergunto para você, quais são os efeitos de uma revogação? Os efeitos são ex nunc, não retroagem, não vão ao passado, não afeta aquilo que já está
consumado. O que passou, passou. Ao contrário, a anulação não, ela vai ao passado, porque é ex tunc, tudo é apagado, tudo é atingido pela anulação. Vai lá no momento em que o ato nasceu, ele já nasce ilícito, tem o vício da ilegalidade e eu venho apagando absolutamente tudo. Muito cuidado, porque a forma até então muito comum de cobrança era a inversão dos conceitos. Vão trocar a posição e às vezes, quando você está começando a prova, está tranquilo, mas poxa, você já está no segundo, na terceira hora, às vezes bateu a fome, está cansado, poxa, véspera de prova não dormiu bem. Muitas vezes o aluno erra isso aqui, o concurseiro erra, não porque não sabe, mas erra por falta de atenção, né? Toma cuidado com isso, por favor. Dessa tabelinha não tem segredo. Eu prefiro que você faça a leitura do artigo 53. Olha o que diz o artigo 53 da 9784 e vamos comparar o 53 com a súmula 473 do STF. Vamos lá? Pegue lá, por gentileza, o artigo 53. Diz assim: a administração deve anular seus próprios atos, quando derivados do vício de ilegalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Viu o que diz a administração? Deve. Joia. Agora pega a súmula 473, pega lá, por gentileza, a súmula 473 do STF. Na súmula 473 do STF, as coisas mudam. E essa é a pegadinha, porque ela está desatualizada. O CESP gosta muito dessa pegadinha. A administração pode anular seus próprios atos. Não é pode, é deve. Por quê? Porque se eu vou anular, o vício é de ilegalidade. E se o vício é de ilegalidade, eu não posso permitir que um ato ilegal permaneça no ordenamento jurídico. Fácil? Ótimo? Então tá bom. Vamos lá, vamos mudar aqui as perguntas relacionadas com o quadro. Vou só terminar a leitura da 473. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornam ilegais. Você já sabe, leia-se deve, porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitar os direitos adquiridos e sempre, né, ressalvada em todos os casos a apreciação judicial, porque eu tenho o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, a inafastabilidade do Poder Judiciário. Já inclusive trabalhamos com esse princípio. Agora vem aqui, olha essa primeira pergunta se não é uma pegadinha. Pode o Poder Judiciário revogar o ato administrativo? Aí você fala, bom, voltando na tabela, olha o que você visualiza. Que a revogação é tão somente possível para a administração pública. Então o que você faz? Fala, não, tá tranquilo, via tabela, só quem revoga é a administração pública. Cuidado. Cuidado porque isso pode cair de duas formas. A cobrança clássica é essa, quem revoga é a administração pública, ponto final, não tem segredo. Mas tem que tomar um cuidado, porque excepcionalmente, olha o que eu disse, excepcionalmente, pode também o judiciário revogar um ato administrativo. Você fala, calma lá, Barbieri, tá maluco? Pois é. Só que é tão excepcional que eu tenho que cumprir aqui com condições. Primeira condição, o judiciário revoga o seu próprio ato. O judiciário nunca pode revogar ato do legislativo, nem nunca poderá revogar ato do executivo. O judiciário não revoga ato do legislativo, não revoga ato do executivo. A primeira condição, isso é uma exceção, tá? Eu estou dentro de uma exceção, é o judiciário revogando o seu próprio ato. Segunda condição, o judiciário tem que ter exercido, praticado aquele ato dentro de uma função atípica. O judiciário exerce, praticou o ato, enquanto função típica, julgando? Não, enquanto exercício de função atípica. Vamos ao exemplo. Função típica do judiciário, julgar, maravilha, pacificação social, beleza. Atípica, por exemplo, é contratar. E para o judiciário contratar, para ele realizar a compra, ele tem que licitar. É a compreensão de Estado. O judiciário lançou um edital de licitação. Eu pergunto,
Isso é exercício de função típica ou atípica? Atípica. E o judiciário percebeu que não é legal, não é o momento para manter aquele edital de licitação, por razão de fato superveniente, nos termos do artigo 49 da Lei 8666 de 93, o judiciário vai lá e revoga o edital de licitação. Vamos voltar ao caso. Primeira condição, ele está revogando o ato próprio dele, judiciário? Ok. Exerceu aquela função, praticou o ato enquanto competência, enquanto exercício de função de atividade típica? Não, enquanto função atípica. Então, excepcionalmente, pode sim o judiciário revogar o ato administrativo? Excepcionalmente pode. Cuidado, a forma clássica é o judiciário não revoga o ato administrativo, sob pena de interferir na separação dos poderes. Quem revoga ato administrativo é só a administração pública, cobrança clássica, cristalina, beleza. Mas às vezes, numa prova oral, numa dissertativa, até mesmo em prova objetiva, vem lá todo um texto dizendo para você que né, como regra, o judiciário anula, mas excepcionalmente, mediante o preenchimento de alguns requisitos ou condições, poderia o judiciário revogar o ato administrativo, sim ou não, e aí explicando. Você já sabe, é perfeitamente possível, dentro de um quadro de exceção, em que o judiciário precisa preencher duas condições. Primeira, ele está revogando o seu próprio ato, e a segunda, aquele ato foi praticado pelo judiciário no exercício de função atípica. Sem problemas? Então, primeira parte está resolvida. Segunda parte, todo e qualquer ato administrativo pode ser revogado? E aí? Será que todo e qualquer ato administrativo pode ser revogado? Não. Nós temos 3 clássicos que não admitem revogação. Primeiro ato que não admite revogação. Qual é? Ato consumado, ato exaurido. Ato consumado, ato exaurido não admite revogação. Por quê? Volta aqui, ó. No ato que eu busco a revogação, os efeitos são ex nunc. Na revogação, os efeitos são ex nunc, ou seja, não retroagem. Se não há possibilidade de retroagir, se não vai ao passado, o ato que se consumou, que é a mesma coisa que o ato que exauriu seus efeitos, que produziu tudo que dele nós esperávamos, ele ficou no passado. Ah, eu consumei uma negociação. Está lá no passado. Não é hoje, está no passado, está lá atrás. Então, como é que a revogação pode ir ao passado? Não tem como, ela não alcança o passado. Por isso, lembra, nem todo ato admite revogação. Primeiro ato que não admite revogação, qual é? Atos consumados, atos exauridos. Aí eu lhe pergunto, qual é o segundo ato que não admite revogação? O ato que gerou direito adquirido também não admite revogação. Nós vamos ter que escolher, e o legislador preferiu resguardar um direito adquirido, aquele sacramentado, bonitinho, em detrimento da revogação. Então, a revogação não permite também atingir um ato que gerou direito adquirido, porque ele já está no passado. E você não consegue atingir, esse ato que está no passado mediante, leia-se, né? Mediante revogação. Por isso, inclusive, que nós temos que a súmula 473 diz, respeitados os direitos adquiridos. A outra hipótese eu lhe conto na próxima aula. Um grande abraço e a gente se vê. Até lá.